Alô, graça e paz, querido, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. O texto que eu quero compartilhar, na verdade, são vários textos. O texto principal é Gênesis capítulo 17, verso 1, tá bom? Gênesis 17, verso 1. O texto é um texto muito conhecido, é um texto que vocês com certeza já viram várias ministrações, já passaram por ele. E aí, o texto começa dizendo o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Bem, qual é o assunto de hoje? Eu quero falar sobre maturidade. Eu quero poder compartilhar sobre maturidade. E dentro desse assunto maturidade, falar um pouco sobre muitas pessoas que estão no desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento enquanto pessoa, estão na sua caminhada e aí desenvolvendo a sua maturidade cristã. Mas no meio do processo ela acaba tropeçando, acaba caindo, alguma coisa acontece, súbita, involuntária, ou às vezes alguma coisa que ela acabou procurando. Enfim, mas acaba caindo. E ela não se perdoa mais. E às vezes os dedos que estão sobre ela, eles são tão assim contundentes que ela acredita que ela não é mais merecedora de continuar prosseguindo, avançando, ou até conquistar e exercer aquilo que Deus já propôs para ela, aquilo que está proposto, aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já reservou. Muitas pessoas acabam não se perdoando. E isso se torna um peso na vida delas, de maneira tal que elas não conseguem desenvolver um estilo de relacionamento com Deus que as conduza por um caminho de maturidade. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Bem, primeiro eu quero, junto com vocês, entender um pouco desse texto. Deus falando para Abraão. Todo mundo conhece a história de Abraão, a forma que Deus chamou Abraão. Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E é interessante que quando Deus chama Abraão, ele não pergunta: Senhor, para onde? Qual é o endereço? Ele simplesmente ouve a voz, crê e vai. Então, Abraão, ele é justificado pela fé. Porque ele creu naquilo que Deus falou, ele creu na palavra e também justificado pela sua justiça, pela sua integridade. Mas Abraão é muito conhecido pela fé. E aí chega um momento da vida de Abraão que Deus agora chama Abraão e faz essa promessa, faz essa aliança. E ele diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Primeira pergunta que eu quero fazer: é possível ser perfeito? Na íntegra da palavra, na inteireza da palavra, é possível ser perfeito? Bem, eu já de cara vou te dizer, eu acredito que não é possível ser perfeito na inteireza da palavra. E vou justificar essa minha fala com alguns textos. Bem, mas Deus primeiro fala: anda na minha presença. Bem, Deus está chamando Abraão para um relacionamento. Andar fala de relacionamento. E não é um andar algo súbito ou por algum momento. Deus está chamando Abraão para um processo. O relacionamento, ele é um processo. Ele não é construído da noite para o dia. Ora, sendo assim, o relacionamento com Deus não é diferente. Também é um processo. Deus fala com Abraão e já dá a ideia de continuidade. Anda na minha presença, seja contínuo, seja permanente, seja perseverante e ser perfeito. Então Deus convida Abraão, Deus nos convida, Deus te convida para caminharmos com Ele, para andarmos com Ele. É um processo que esse crescimento, essa maturidade, tá? E aí eu já estou falando que perfeição, no sentido do texto aqui, é maturidade, é um processo. Ninguém fica maduro, ninguém alcança um estado de perfeição da noite para o dia. É um processo.
E às vezes é um processo, inclusive, metodológico, porque você vai conhecer o Senhor através da palavra. E esse conhecimento através da palavra, ele pode ser um conhecimento metodológico. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo. Então a vida com Deus é um processo. Você não aceita Jesus hoje, no outro dia eu já estou pronto. Por mais que a graça de Deus te alcance e você receba todos os dons espirituais, os 9 dons espirituais. É um processo. Não são os dons que definirão se você alcançou um estado de maturidade, mas o fruto do Espírito. Então o relacionamento com Deus, ele é um processo. E Abraão aceitou esse convite. Eu quero entender que o primeiro princípio para a gente alcançar a maturidade ou esse estado de perfeição é aceitarmos o processo de caminhada, é aceitarmos esse processo de aprendizado com o Espírito Santo. E é óbvio que o processo para alguns vai doer um pouquinho mais, para outros vai doer um pouco menos, porque se entendemos que nesse processo o Senhor irá, como enquanto Pai, nos ensinar no caminho, lembra lá do texto, ensina o teu filho no caminho. Agora nós estamos na condição de filho e o Senhor irá nos ensinar no caminho. E esse ensino, esse processo com o Senhor no caminho, ele pode ser para algumas pessoas um processo mais doloroso, porque algumas pessoas existem algumas áreas que precisam ser tratadas, outros mais, outros menos, mas todos nós temos áreas que precisam ser tratadas. Eu acredito, eu já vi inclusive algumas pessoas que já disseram que não tinha nada para ser tratado. Elas se olhavam e viam que elas estavam num estado de maturidade, que elas acreditavam até que eram pessoas boas, sabe? E aí, se a gente também for para a palavra, a gente vai ver que nem Jesus aceitou. Como assim, bom? Como me chamas bom? Quando aquele moço diz, bom mestre. Como assim? Bom é o Pai que está nos céus. Né? Então, Jesus, ele não aceitou isso. Agora, imagine nós, né? Que as debilidades comparadas a Cristo na sua humanidade são infinitamente maiores. Né? E aí, vamos lá. Aí a gente vai entender agora sobre essa palavra aqui que foi colocada. Anda na minha presença e ser perfeito. Inclusive na tradução que eu estou lendo, que existem várias traduções, ela vai dizer seja íntegro. Integridade. Integridade está ligado a caráter, está ligado a maturidade. Integridade, ela já fala de caráter, de moldar o caráter, ter um caráter íntegro, ilibado, né? Maturidade. A maturidade também tem a ver com caráter, porque conforme nós vamos trabalhando o nosso caráter, conforme Deus trabalha no nosso caráter, nós vamos deixando certas coisas, vamos amadurecendo e largando, como o apóstolo Paulo fala, as velhas fábulas, as coisas que nós fazíamos e praticávamos no passado e agora elas não cabem mais na nossa vida. Vamos entender o que Salmos 45 vai falar um pouco sobre isso. Salmo de número 145, 14. Então, 145, 14, no verso, 14. 145, verso 14. Diz assim, olha só, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Quem? Com qual classe de pessoas ele vai fazer isso? Todos aqueles, que caminham com ele. Então, se você entrou num processo de caminhada no Senhor, com o Senhor, de desenvolvimento, ainda que você tropece, ainda que você caia, Deus é aquele que ampara, Deus é aquele que te levanta. Você não precisa continuar caído. Você não precisa carregar para o resto da sua vida o peso da sua queda.
ainda que as pessoas lembrem, ainda que as pessoas te acusem, ainda que as pessoas olhem para você e acreditem que você é uma pessoa indigna, que não é merecedora, porque afinal de contas é natural, não deveria ser, mas é natural do ser humano ter um medidor de pecado, e ele classifica, esse aqui você pode continuar caminhando, pode continuar exercendo seu ministério, mas esse aqui você não pode. Ainda, é óbvio, eu estou falando ainda, ou melhor dizendo, correção e reformulando a palavra, mesmo depois de você ter se arrependido, mesmo depois de você ter largado o seu pecado. Existem pessoas que elas vão falar assim, não, esse nível aqui, isso que você cometeu, não, isso não dá mais, isso é inadmissível. Meu filho, se você estiver no ministério, pendura chuteiro, e se você estava almejando, você agora nunca vai alcançar. Isso não é uma verdade máxima de Deus. Deus está falando que aquele que cai, aquele que tropeça, nós não estamos falando de uma queda sistematizada, de pessoas que procuram uma queda sistematicamente, depois de Deus ter avisado, depois de já ter caído naquele erro, Deus ter levantado, caiu de novo, Deus levantou, mas ela continua insistindo. Nós não estamos falando de iniquidade, de quem corre a passos largos para o pecado. Eu estou falando de pessoas que estão caminhando com Deus, estão num processo como o Espírito Santo de amadurecimento, de moldar do caráter, mas tropeçou, mas caiu. E Deus é aquele que levanta. Se você caminha com Deus, se você está com Ele, se a tua caminhada é uma caminhada sincera, ainda que você caia, o texto diz que Deus ele é poderoso para te amparar, ainda que ninguém ampare. Deus é poderoso para estender a mão e te levantar, e te colocar de pé de novo e falar assim, filho, retorna, continua caminhando, não para, continua caminhando. E eu já quero liberar uma palavra profética, uma palavra de bênção para a tua vida. Se você caiu, Deus é aquele que está com a mão estendida para te levantar. Não para, continua caminhando, não para, continua caminhando, porque Deus tem coisas tremendas para você. Amém, querido? Então, Deus é aquele que nos ampara, Deus é aquele que nos levanta. Quantas e quantas pessoas tropeçam e elas não conseguem se perdoar? O Senhor já perdoou, mas elas não conseguem. Algumas acreditam que elas precisam de fato ser punidas. Não basta só o peso da acusação dos outros. O inimigo também lança dardos inflamados, que são os dardos inflamados, pensamentos, sentimentos e emoções, de maneira tal que aquela pessoa começa agora a acreditar, receber essa palavra negativa que vem do inferno e começa a acreditar que ela é indigna, que ela não é mais merecedora de absolutamente nada. Isso é uma mentira. Deus está falando, anda na minha presença e ser maduro, vem comigo no processo. E aí lá em Salmo 145 ele diz, ainda que você caia, ainda que você tropece, o Senhor é aquele que ampara, o Senhor é aquele que te ampara e te levanta. Na minha fala anterior eu disse que algumas pessoas acreditam até que são boas, mas não é o que a Bíblia diz. A verdade é que não existe ninguém bom. Que isso? Não, como assim não existe ninguém bom? Afinal de contas, eu nunca fiz mal a ninguém. São as coisas que eu já ouvi. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu pago as minhas contas. Eu sou uma pessoa honesta. Eu não minto. E tem uma lista gigantesca. Legal. É bom você se conhecer, mas é bom você se conhecer na íntegra. É interessante, né? Nós temos dificuldade de compartilhar ou falar a respeito dos nossos defeitos. A gente consegue enxergar defeitos no outro, mas quando é para falar do nosso, quer ver uma coisa? Você que já fez uma entrevista de trabalho, e na entrevista de trabalho, o psicólogo, aquela entrevista com o psicólogo que todo mundo já passou, ele diz assim, aponte 10 virtudes, você coloca 20. Agora, aponte 5 defeitos. Você fica assim, então, eu sou perfeccionista, eu sou muito exigente. As pessoas têm dificuldade de falar das suas mazelas e das suas debilidades. Talvez você pense assim, não, mas eu não vou me abrir assim numa entrevista de trabalho. Tudo bem,
Passa. Mas a verdade é que nós temos dificuldades de falar das nossas mazelas, das nossas dificuldades. A gente tem dificuldade de olhar no espelho espiritual e permitir que o Espírito Santo faça uma ressonância magnética na nossa alma e mostre de fato quem nós somos. A gente não faz isso, a gente não quer isso, a gente tem essa dificuldade, mas a gente consegue fazer muito bem com os outros. E olha só o que Romanos, capítulo de número 3, vamos lá para Romanos, capítulo 3, verso 23 a 24. Isso mesmo, Romanos 3, verso 23 a 24. Olha só o que Romanos diz. Com certeza, você também já conhece bem esse texto. 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Gente, o texto começa dizendo o seguinte: todos pecaram. Todos quem? Todos. Não exclui ninguém. Não importa se você nasceu num berço cristão, não importa se o seu pai, sua mãe, era o Papa, era pai apostólico, era pai dos apóstolos, era profeta, era sumo sacerdote, não importa se você foi batizado aos 9 meses de idade ou no 7º dia de nascido, não importa. A Bíblia diz, o texto diz que todos incluem eu, você e quem mais você conhecer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas então e aí? Como fica? Calma, vem coisa boa por aí. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça de quem? Graça de Deus. Por meio de quê? Da redenção que há em Cristo Jesus. Nós pecamos, antes éramos inimigos, todos nós, antes de passarmos pelo batismo de João, né? Como era o batismo de João? Batismo para arrependimento, ou seja, confissão de pecados, confessar quem você é e que você quer de fato largar, abandonar e mudar de vida, mudar de curso, mudar de rumo, mudar de direção norte. Então, antes disso, éramos todos inimigos de Deus. Mas uma vez que aceitamos a justificação que há na redenção em Cristo Jesus, somos agora justificados, ou seja, a culpa foi retirada de nós. Estávamos envoltos numa nuvem de culpa e já estávamos condenados. Mas pela justificação em Cristo, a culpa foi retirada de nós. Mas isso não significa que somos perfeitos. Isso não significa que alcançamos um estado de perfeição, de maturidade. Não. A culpa foi retirada de tudo aquilo que nós cometemos, mas agora nós começamos a desenvolver uma caminhada com Jesus. E nessa caminhada, volta ao texto anterior, se tropeçarmos, temos alguém que está disposto a estender a mão e nos levantar e nos colocar de pé. Aquela máxima, o cair é do homem, mas Deus é que levanta. Você pode até cair, pode até tropeçar, mas Deus, todas as vezes que você cair, se você se arrepender, Ele vai te colocar de pé novamente. Receba isso como uma verdade máxima de Deus para a tua vida. Então todos pecaram. Não há aquele que seja bom. E aí por isso eu já quero justificar a importância de aceitar, de receber Jesus como seu único, suficiente Salvador. Porque a redenção só é possível nele. Não está registrado em lugar nenhum de alguém que tenha morrido por você e que Deus tenha aceitado esse sacrifício. Não há ninguém no mundo. Não existe uma outra saída, uma outra possibilidade, não existe nenhum outro feito. Jesus foi o único sacrifício que atendeu às exigências de Deus. Nós precisamos entender isso e receber isso como uma verdade máxima. E quando nós abrimos o nosso coração e recebemos essa palavra como uma verdade máxima, somos justificados gratuitamente. Não há nada, absolutamente nada, que o homem possa fazer para receber tão grande graça, tamanha salvação. Todos pecaram,
e separados estão da glória de Deus, mas há justificação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Ainda eu quero compartilhar um texto contigo. Se encontra em Provérbios, capítulo 6, 16. Provérbios, capítulo 6, verso 16. Vamos ver o que diz. Diz assim: e esse texto é para justificar o rótulo que algumas pessoas colocam a respeito de determinados pecados. É interessante que o nosso canon, a nossa régua, a nossa vara de medir, a nossa medida é diferente da medida de Deus. Deus tem uma medida que, inclusive, ela é mais elevada que a nossa, e a gente tem outra medida. A diferença é que a medida de Deus ela tem um parâmetro. A medida de Deus ela faz sentido e ela é justa. A nossa não. A nossa é segundo o nosso achismo, é segundo as nossas crenças, é segundo a nossa cosmovisão, é segundo o nosso achismo. Agora, olha só. Algumas pessoas vão olhar e nominar certos pecados e declarar como a coisa mais horrenda